Começar a ler a Bíblia por onde? Olá, esse é o canal Provérbios para a Vida e hoje a gente vai continuar nosso assunto, que é leitura bíblica. No vídeo passado eu expliquei que meu objetivo é construir em vocês muita coisa para servir como base para se entender o livro de Provérbios, para entender ele na sua plenitude. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que você pause esse vídeo aqui e busque lá, ou simplesmente clique aqui no card, que aí você vai ser encaminhado para lá, tá bom? Eu dizia que você precisa primeiramente entender que você é capaz de ler a Bíblia toda, independente da sua idade, independente da sua escolaridade, bastando estar alfabetizado. Eu disse também que é sempre bom você escolher uma versão que você possa entender aquilo que está lendo, e eu dei diversos exemplos disso. Mas agora deixa eu falar uma coisa para você que pode até te chocar, mas por favor me permita explicar. É o seguinte: leia a Bíblia mesmo se você não entender. Foi isso mesmo que eu disse, leia bastante, mesmo sem entender. Agora deixa eu explicar. Eu não estou querendo dizer com isso que você não precisa entender nada, que não precisa estudar nada, ou que basta apenas decorar os versículos mesmo sem entender nada. Não é isso. O que eu quero dizer é que uma compreensão completa de um assunto requer, em primeiro lugar, a sua leitura. É somente com o avançar da leitura que as peças começam a se encaixar e aquilo que você leu antes, que parecia que não fazia sentido, aí passam a ter sentido depois que você lê tudo. A leitura vai formando em você a matéria-prima para que você construa o seu conhecimento. Mesmo que você tenha a impressão que esqueceu tudo que leu, isso não é verdade. Até o seu subconsciente trabalha nesse processo e é o material lido que faz com que você comece a entender determinado assunto. O bacana dessa história é que justamente por isso, depois que você vai até ter vontade de ler de novo aquilo que você tinha lido sem entender antes, porque depois parece que tudo se encaixa. A leitura bíblica ela é assim. Eu não entendi tudo quando eu li da primeira vez, nem por isso eu desisti. Mas é somente depois que você lê, por exemplo, o livro de Hebreus, que aí vai aparecer muita coisa que você leu lá no Antigo Testamento que parecia que não fazia um sentido. Parece que as coisas começam a se descortinar, passa a ter um entendimento mais claro. E aí, nesse processo, você também pode recorrer a outros livros que explicam melhor os assuntos bíblicos. E falando em livros, as pessoas também sempre perguntam se a leitura de livros ajuda a compreensão da Bíblia. Se eu dissesse que não, eu iria estar jogando fora toda a história da igreja, eu estaria desprezando os homens que morreram por causa dos seus escritos, estaria desprezando a própria reforma protestante, eu estaria desprezando tudo aquilo que eu aprendi com homens infinitamente mais sábios que eu, alguns já falecidos, outros vivos, enfim. Os livros ajudam sim a nossa compreensão. O problema é que o que acontece muitas vezes é que a empolgação por livros pode acabar com o tempo fazendo com que os livros substituam a própria Bíblia. Eu mesmo já passei por isso. Em determinado momento, quando eu estava fazendo o meu mestrado em Antigo Testamento, lá no Andrew Jumper, no Mackenzie, eu tinha lido uma quantidade absurda de livros, num curto período de tempo. Mas eu percebi que estava faltando espaço para o mais importante, a leitura bíblica. O bom é que, como meu trabalho de conclusão de curso foi em cima de Eclesiastes, aí eu me debrucei quase que um ano inteirinho nesse livro. Foi uma benção, foi uma experiência fantástica. Mas, gente, o que eu quero lembrar com isso é que a Bíblia não é uma leitura normal e qualquer. A Bíblia é o próprio Deus e ela tem poder em si mesma. Então, sim, faz toda a diferença você ler a própria Bíblia. Você pode e deve dialogar com os homens que a explicam, mas a leitura dela sempre deve estar em primeiro plano. E como você vai poder dialogar com homens que explicam a Bíblia? A primeira maneira é ouvindo boas pregações, de preferência as pregações da sua comunidade. Portanto, se você está congregando em uma denominação que explique bem o texto bíblico, assista as pregações de lá, senão cai fora. Em segundo lugar, você pode consultar as Bíblias de estudo, comentários. Qual a diferença entre um e outro? Bíblia de estudo, elas são a própria Bíblia, com anotações e notas de rodapé que explicam o sentido de algumas palavras, explicam o sentido do contexto histórico, também elas vêm com alguns mapas,
vem com quadros, tabelas de pesos e medidas, né, apresentação do contexto histórico, contexto teológico e várias outras ferramentas de auxílio. Elas são um excelente material, apesar de eu achar que o preço que estão cobrando por elas esteja muito acima da realidade do contexto brasileiro. Fica aqui a minha crítica. Já os comentários são livros onde o autor explica o sentido do texto, né? Apesar de não ser a forma mais aconselhável de análise do discurso, a grande maioria dos comentários vem explicando o texto versículo por versículo. Assim, se você quer entender melhor, né, o que o autor bíblico estava querendo dizer com aquilo que ele disse, com aquilo que ele escreveu, o mais recomendado então são os comentários. Deu para perceber a diferença? Também existem livros que explicam o quadro geral, o panorama geral da Bíblia. Esses livros são extremamente úteis, né, quando você quer partir do zero e entender do que a Bíblia está falando. Eu mesmo tenho um testemunho de conversão assim. Primeiro eu li um livro que contava a história da Bíblia e isso me despertou, me encantou. E aí depois eu fui ouvir uma pregação e aí foi o golpe de misericórdia. Tá, e quais Bíblias de estudo, comentários eu recomendaria? Nós temos hoje um imenso privilégio de ter à nossa disposição muito material bom. Minha Bíblia de estudo favorita é essa aqui, a Bíblia de Genebra, que eu ainda uso, né? Tem a da Herança Reformada e outras que com certeza têm um material muito bom. E já em relação aos comentários bíblicos, eu particularmente sou fã do trabalho da Vida Nova. Tem o clássico box das bolinhas, né? Que nunca vão perder a sua utilidade, esse aqui é o de Provérbios. Às vezes a gente acha que só porque não é lançamento, né, que a gente acha que só lançamento é que é bom. Mas a gente esquece que essas coisas não ficam velhas, porque elas fazem referência ao clássico, fazem referência à Bíblia, ao antigo. A novidade é aquilo que é novo pra gente, né? E o que é novo pra gente pode ter 10, 20, 100, 4 mil anos de idade. E sobre os livros que apresentam o assunto bíblico como um todo, eu recomendaria um bom livro de teologia bíblica. Agora, um livro bom que não é de teologia bíblica, mas é excelente para esse fim, se chama O Deus Presente, do Daniel Carson. Quando eu li esse livro pela primeira vez, né, eu cheguei até a aproveitar uma promoção, aí eu comprei vários para poder dar de presente. Também vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então, gente, relembrando, né, você pode e deve anotar aí, ó. 1. Escolha uma versão que você possa entender o que lê. 2. Tenha uma Bíblia para chamar de sua. 3. Se organize. Há diversos planos de leitura que podem te ajudar. Organize também em relação ao tempo. 4. Separe um período fixo e faça com que ele seja prioridade para a sua vida. 5. Comece pelo Novo Testamento e siga a ordem. Se possível, intercale com o Antigo Testamento. 6. Leia mesmo se não entender tudo. Continue. Se você não parar, há uma grande chance de você entender tudo lá na frente. E 7. Ore e peça a Deus que ajude nesse propósito. Bem, se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva agora e ajude a gente a espalhar provérbios para todo mundo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e que Deus os abençoe.